Essa é a rádio. É sucesso! E toca! Família e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Buongiorno, buongiorno. Doutora Nossa, Ivênia. hoje estamos aí com o clima italiano. Buongiorno. Tem, doutora Ivênia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tem italiano na família? A minha família é italiana, né? De origem italiana. De Santis, por parte do meu pai, e Sartori, por parte da família da minha mãe. As duas famílias são de origem italiana. Mas bom dia aos prezados ouvintes, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês novamente. É sempre um privilégio, né, Luiz? Porque se não tivesse essas pessoas do outro lado do microfone e da tela, a gente não estaria aqui, né? Então, muito obrigada a todos. O Ribamar mandou um abraço para a senhora. Ribamar. Muito obrigada, igualmente, Ribamar. Para você também, um abração. Ribamar cuida agora da audiência da rádio, viu, doutor Ivênia? Que coisa boa, né? Doutor Ivênia, hoje, eu não sei se eu falo ou não falo, né? Mas vamos primeiro ao pensamento do dia. Sim. É de Chico Xavier, tá? Pode falar? Pode, claro. Vindo de Chico Xavier, você pode falar sem medo. Pensamento do dia. Sempre é uma coisa boa. Pode falar. A maneira como você trata os animais revela o que há em seu coração. Mas é isso mesmo, né? Só gostou, doutor Ivênia? Gostei muito. Aliás, essa coisa de valorizar os sentimentos, a própria ciência está reconhecendo isso, né, Luiz? Porque antigamente era assim, desde a época daqueles movimentos culturais lá na Europa, como é o caso do iluminismo, né? Então, assim, é sempre a razão, o racional, essa coisa cognitiva, intelectual, né? Tudo bem, isso tem um valor imenso, extraordinário. A própria ciência se vale do método racional, do método científico, mas como seres humanos, nós não podemos deixar de valorizar a nossa parte emocional. Todo ser vivo tem um componente emocional muito importante, né? Então, quando você fala o que vem do coração, é o que realmente revela a personalidade que você é, né? E ontem veio essa mensagem no Facebook e eu tirei um print, né, para a gente abrir. Né? Claro, abrir o programa foi muito bem lembrado, porque o que vem do seu coração é isso mesmo. Então, meus caros ouvintes, eu queria contar para vocês que eu acabei de chegar em casa faz 10 minutos. É mesmo, doutor? Eu vim assim apressadamente porque eu fui lá na USP, agora na Faculdade de Medicina Veterinária, abri um curso que se chama Novos Conhecimentos das Escamas aos Pelos. Você entendeu por quê, Luiz, das escamas aos pelos? Do peixe ao... não é? Os mamíferos. É os mamíferos, né? Então, é um curso abrangente, um curso de divulgação, de extensão. Tinha 60 alunos do Brasil inteiro. E eu fui dar aula inaugural desse curso, né? Falando da parte ética do nosso relacionamento com os animais. E uma das coisas que eu falei foi essa que você está lembrando, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque dentro da universidade existe um modelo assim de que você deve ser frio em relação aos animais que você trata no laboratório. Mas eu até citei um filósofo antigo, Jeremy Bentham. Ele é final do século XVIII e entrando no século XIX, ele falava assim: nós nem precisamos saber se os animais pensam, se eles se comunicam, se eles têm capacidade de intelectiva, cognitiva, basta saber se eles sofrem. Eles sofrem? Claro que sofrem, né? Sofrem física e mentalmente. Então ele diz assim, isso basta para que a gente tenha o dever de respeitá-los. Mas isso tem que brotar do nosso coração mesmo, né? Porque, então, o Jeremy Bentham diz assim, nós temos que resgatar
o nosso sentimento de compaixão para com os animais. Porque na universidade, você falar em compaixão, ter dó do sofrimento dos animais, é uma coisa, assim, pejorativa. A universidade, ela valoriza o indivíduo que é frio, que não está nem aí com o sofrimento dos animais de pesquisa, de experimentação, de produção, né? Não, eu falei para os alunos hoje, não, nós temos que resgatar o nosso sentido de compaixão, porque todo ser que sofre, nós não podemos viver à custa do sofrimento deles. Nem dentro da universidade fazendo pesquisa, nem nas fazendas de produção para depois abater os animais, comer a carne deles e outros elementos, né, como os ovos, como o leite. Nós temos que ter um jeito de trabalhar com isso, poupando a vida dos animais e poupando o sofrimento deles, né? E também, além dessa coisa de animais de produção para abate e consumo, animais usados em pesquisa, também esse sofrimento que a gente impõe aos animais, né, Luiz? Nesses chamados espetáculos de diversão. A tourada, que felizmente aqui no Brasil não tem, né? Já quiseram trazer para cá, mas as ONGs protetoras de animais não deixaram. Então, tourada, vaquejada, provas de rodeio, rinhas, né? E animais de circo, essa coisa toda, a gente pode muito bem viver se divertindo de outras maneiras que não pelo sofrimento dos animais. Mas a gente tem que, como o Luiz falou, começando o programa, de uma maneira muito adequada, então nós temos que fazer valer os sentimentos nobres do nosso coração, que são a compaixão, que é compartilhar, né, com os animais também a nossa vivência. Então, sentimentos que brotam do nosso coração é que vão fazer com que esse planeta seja melhor para todos, inclusive para os animais. Doutor Fernando, como que chama a cidade lá que faz esses eventos aí de boi? Rodeio. Barretos. Então, mas a cidade vive em função disso, né, mas Luiz? o forte de Barretos, que todo mundo fala, o forte, gente, é o show. O show é muito bonito, música brasileira. O forte é esse. O forte é esse. Eu tenho perguntado. Podia fazer o seguinte, doutor Ivênia, faz aquelas desfiles dos animais, não é? Desfile, aqueles gados bonitos, faz o desfile, não precisa, só faz o seguinte, então, coloca lá no meio todo mecânico. Ô Luiz, acontece o seguinte, olha, existe por trás disso uma tradição lá na cidade, uma cultura da cidade, e existe um rendimento econômico. Então, é muito difícil a gente lidar com essas situações. Porque lei tem, né? Lei de proteção aos animais tem. Já faz muito tempo. Nós já tivemos tantas tradições aqui no Brasil, já foram cortadas, doutor Ivênia. Eu falei isso na aula que eu dei hoje no curso lá na USP, que tradição e cultura não são argumentos válidos para nada. Porque assim... Eu não estava lá, hein? Eu não estava lá. Então, Luiz, olha a nossa sintonia, né? Por exemplo, aqui no Brasil e em muitos outros países existia escravidão, não existia há uns 100 e poucos anos. Então, era tradição no Brasil e nesses outros países a escravidão de pessoas, né? De índios e de pessoas negras. Isso era válido, essa tradição, essa cultura era válida? Não era. Em muitos países do Oriente, não sei se ainda isso é praticado, mas era praticada a mutilação genital nas meninas. Isso é cultura, é tradição válida? Não é. Então, existem tradições e culturas que são muito boas, devem ser cultivadas, outras não. Por exemplo, farra do boi, aquela barbaridade que tinha lá no estado de Santa Catarina. É uma tradição vinda dos Açores, né? Aquelas ilhas portuguesas lá. Isso é válido, você soltar um boi e a multidão perseguir esse boi, furar o olho dele, quebrar a perna dele, enfiar a faca na coisa até matar o boi. Isso é uma tradição e cultura, e o pessoal que usava isso põe uma camiseta pondo tradição e cultura. Tradição e cultura não são argumentos válidos para defender crueldade. Não são, né? Não são. Até, Luiz, porque você está falando em leis, desde a reforma da nossa Constituição, que foi em 1988, né?
tem a Lei de Crimes Ambientais e o artigo 32 diz assim: é passível de punição, e essa punição vai até a prisão de pessoas que tenham conduta de crueldade e maus tratos para com os animais. Agora, o que acontece nessas leis? Tem as interpretações. Por exemplo, quando eu ia naquelas audiências públicas, desculpa, com esse pessoal de rodeio, então o que eu acho que é crueldade, que provoca maus tratos aos animais, o pessoal acha que não é, né? Então, existem as interpretações que fazem com que eles achem brechas e jeitinho brasileiro de continuar fazendo a mesma coisa, né? Desculpa. Então, é meio por aí. Bom, então, Luiz, no programa de hoje, eu gostaria de lembrar que tudo depende do conhecimento que as pessoas tenham em relação aos animais. Os animais são o quê, né? Os animais são coisas, os animais não têm inteligência, não sofrem, não têm emoções. Tem ou não tem? Porque se tiver, é como diz o Jeremy Bentham, né? Eles sofrem física e mentalmente. Ah, espera aí, nós temos que respeitar. Então não adianta ficar criando os animais de maneira a extrair deles o máximo de rendimento econômico, de abatê-los nos matadouros, do jeito que a gente quer, para consumir as carnes deles. Desculpa, pessoal, que eu dei aula a manhã inteira, eu estou com a garganta péssima. Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso, né? Então, foi o que andei falando para eles lá na manhã de hoje. Então, é assim, você sabe o que são os animais na sua essência? Então, na doutrina espírita, a base desse programa é de visão espírita, né? Uma vez que ele se chama Animais e Espiritualidade. Na literatura espírita, em todos os livros da codificação, na Revista Espírita de Kardec e outros livros que vieram depois, como os de André Luiz, de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, está dito lá, os animais são seres espirituais em evolução. Ou seja, não são coisas sem alma, sem emoções, sem nada. Não. Eles, como nós que estamos evoluindo também, espiritualmente, eles também. Cada um no seu nível evolutivo, não é? Então, eu costumo dizer assim, que o fato da gente nomear as coisas, os seres, dessa ou daquela maneira, às vezes nos levam a interpretações errôneas. Por exemplo, mesmo dentro da doutrina espírita se diz assim, a essência do ser humano é o seu espírito, a essência dos animais é o seu princípio inteligente. Então a gente pensa que são duas coisas diferentes, não é? Não é, Luiz? Quando você põe nomes diferentes, você não acha que são coisas diferentes? Claro. Totalmente. Bom, mas não são. Não? Porque assim, não, o princípio inteligente dos animais e espírito humanos é a mesma coisa, é a mesma essência, é o mesmo campo vibratório, só que em estágios evolutivos diferentes. Sabe por que a gente sabe disso? No Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita, né? A questão 27, então Kardec pergunta aos espíritos que o assessoraram: quantos elementos existem no universo? Então os espíritos respondem: no universo só existem 2 elementos, espírito e matéria. E acima desses 2 elementos, Deus, o Criador. Então é assim, tudo que existe no universo, além de Deus, que é o Criador, existe espírito e existe matéria. Ao espírito está ligado o princípio inteligente, que é a essência, qual é a natureza dessa dimensão, né? E a matéria. Então, a natureza da matéria é material aqui. Eu estou vendo a câmera, eu estou sentada numa cadeira, eu estou vendo a minha mesa de trabalho. Então, tudo isso é matéria. Agora, a mente, o espírito, a inteligência, a consciência, tudo isso faz parte de uma outra natureza, de uma outra dimensão, que no ser humano é chamada de espírito, e convencionalmente
Nos animais você chama de princípio inteligente. Então eu sempre digo assim, essa coisa esquisita que o ser humano inventou, de dar nomes diferentes para a mesma coisa, nos levam a conceitos equivocados. Então as pessoas acham assim, não, o espírito humano não tem nada a ver com o princípio inteligente dos animais. Como não tem? Tem tudo a ver. Porque se no universo só existem dois elementos, o espírito e a matéria, então esse princípio inteligente dos animais seria um terceiro elemento? Não. Ou ele está dentro da vertente matéria, ou está dentro da vertente espírito. Ele está dentro da vertente espírito, com um nominho diferente. Porque o ser humano se acha melhor do que os animais, se acha que ele é superior aos animais, não é isso? Então, por que ele vai ter um nome que é o mesmo dos animais? Então, ele põe outro nome para falar, não, ser humano é espírito e os animais é princípio inteligente. Não princípio no sentido de começo, de início, não. Princípio enquanto essência. Porque, assim, princípio material e princípio espiritual, ou princípio inteligente, é essência. A essência do espírito é uma, a essência da matéria é outra diferente, né? Por isso que se diz, na questão 27 do Livro dos Espíritos, que no universo só existem três elementos. Deus, que é o criador de tudo, o espírito e a matéria. Então, o princípio inteligente dos animais é espírito, só que em estágios evolutivos inferiores ao que nós estamos agora, né? Agora, outra coisa que surge é assim, nós somos o produto final do processo evolutivo, tanto espiritual quanto orgânico? Né? Eu gostaria de ouvir a resposta dos caros participantes do programa. Vou perguntar para o Luiz, que eu estou vendo aqui. Ô Luiz, você acha que a nossa espécie é o fim da linha? É assim, nossa, chegamos até o ser humano de hoje, que beleza. Pronto, chegamos ao fim? Ao final feliz? Não. Não, não somos o produto final. Estamos longe, muito longe disso. Olha, pessoal, para vocês terem ideia, como eu trabalho há muitos anos com esse assunto, que eu gosto muito da evolução humana, tanto do ponto de vista biológico, antropológico, quanto espiritual, eu há muitos anos, quando eu ainda lecionava, eu me matriculei como aluna especial lá no IB, desculpa, Instituto de Biociências da USP, e cursei durante um semestre, toda quarta-feira à tarde, uma disciplina de evolução humana, com o professor Walter Neves, professor titular lá do Instituto, e ele trabalha com antropologia, com essa parte evolutiva, né? Bom, então, nessa disciplina, e depois com cursos que o professor Walter Neves ministrou e que estão disponíveis na internet, um deles se chama A Saga da Humanidade. São 12 aulas, ele gravou, estão disponíveis na internet, e eu assisti essas aulas, fiz anotações, né? E outros autores também que têm se dedicado a esse estudo da evolução humana. Então, é assim, queiramos ou não, do ponto de vista orgânica, a gente veio, a antropologia falar isso, a biologia falar isso. As várias espécies do gênero humano, elas vieram de uma espécie de macaco que já tinha postura ereta e que a antropologia denomina de Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Então, é assim, é uma espécie de primata não humano, ou seja, de macaco, que viveu no sul da África há 3,2 milhões de anos atrás. O que está no professor Walter Neves, o que está no livro Sapiens, que é do Harari, um professor de história na Universidade de Israel, confirmam plenamente, essas informações confirmam plenamente o que está num livro espírita da codificação chamado A Gênese. O autor é Kardec, né? Vamos ao capítulo 11, a partir do item 15. Lá está escrito assim, corpos de macaco. Imagina, a Gênese, meus amigos, a primeira edição da Gênese de Kardec é de 1868. Lá já estava escrito assim, olha, é o que hoje está na antropologia. Corpos de macacos
teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se no planeta. O que está na Gênese de Kardec, que é uma obra espírita, cuja primeira edição é de 1868, hoje isso está plenamente confirmada pela antropologia e pela biologia moderna, de que todas as espécies do gênero humano, inclusive a nossa, que é a mais recente, vieram a partir de um macaco, que a antropologia chama de Australopithecus, e especialmente uma espécie chamada Australopithecus afarensis, né? Então, não tem porquê a gente que veio do macaco chamar os animais de uma coisa e a nossa essência de outra coisa, né? Luiz, você acha que ficou bem explicadinho isso aí? Oh, ficou, doutor Ivênia. Então, tá bom. A ponto de, no texto que eu escrevi sobre isso, eu pergunto assim: nessas espécies intermediárias entre o macaco e a nossa espécie, se você fosse referir, por exemplo, você pega um homem bem primitivo, um dos primeiros que saíram do macaco, Homo habilis, e você vai se referir à sua essência espiritual, você vai dizer que ele tem princípio inteligente ou espírito? É complicado, não é? Porque esse indivíduo, o Homo habilis, ele tem características de macaco e ele tem algumas características já humanas, mas ele está numa fase intermediária, que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chama de período de humanização. Ou seja, é aquele ser que começou a encarnar em macaco, e as primeiras espécies eram mais parecidas com o macaco do que com a nossa espécie de agora, e vai indo, até chegar na nossa espécie. Só que não vamos parar por aqui. Com certeza, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, vai haver modificações no nosso ser, tanto do ponto de vista orgânico do nosso corpo, do nosso cérebro, quanto do ponto de vista espiritual, né? Eu fiz algumas pesquisas lá na USP com os alunos, com os pós-graduandos, e também pela literatura que eu consultei. Então, é assim, pessoal, olha, por exemplo, quando eu fiz essa disciplina com o professor Walter Neves, eu perguntei para ele, falei, professor, daqui para frente, o que vai acontecer com a nossa espécie? Ele falou, olha, Vini, se o modelo de evolução continuar desse jeito, porque está havendo um modelo, né, um formato, a não ser que mude o modelo, mas se continuar desse jeito, nós vamos ter ainda a medula espinal mais curta, o cérebro mais aumentado nessa região aqui, olha, na região frontal e parietal, aqui, ó, nessa faixa. De fato, se a gente pegar as espécies antes de nós, vamos pegar, por exemplo, o Homo habilis, o Homo erectus, o sapiens antigo e a nossa espécie. Das 4 regiões da cabeça, eu vou falar para vocês, olha, aqui na testa é a região frontal, aqui em cima é a região parietal, lá atrás na nuca a região occipital e aqui em cima da orelha a região temporal. Se a gente observar as 4 regiões nesses crânios, crânio é a parte óssea da cabeça, viu, pessoal? Para quem não é da área. Se a gente observar o que se modificou nesses crânios, das 4 regiões, qual a que mais se modificou? Foi a região frontal. Foi a região frontal, né? Por quê? Lá atrás da nossa testa, em relação ao cérebro, a parte do cérebro que chega na nossa testa, que é o lobo frontal dos 2 hemisférios, né? Dos 2 lados, a parte mais anterior dos lobos frontais, chamada de área pré-frontal, é que trabalha com tudo que é intelectual, que é racional, que é científico, aquela coisa, por exemplo, você está lendo alguma coisa, entendeu, você fez associação de ideias, você fala, isso aqui eu já vi em outro lugar, outro autor já citou, aquele negócio de, caiu a ficha, afinal caiu a ficha, estou entendendo. Tudo isso é trabalho do lobo frontal, da área pré-frontal, né? Então, nessa evolução toda do ser humano, do ponto de vista orgânico, o que aconteceu foi o maior desenvolvimento dessa região aqui, ó, da região frontal e parietal também. Se o processo evolutivo continuar com esse mesmo modelo,
Então, nós vamos ter essa região frontal e parietal mais aumentada, né? Que pega a região, o alto da região temporal e um pouco da parietal aqui em cima. Então, é assim, essa faixa aqui, né? Bom, essa faixa, o que ela tem de especial? Ela tem, assim, existe uma camada de substância cinzenta. Quando eu falo em substância cinzenta no cérebro, eu estou falando de aglomerado de corpos de neurônios, que são as células especializadas do sistema nervoso, né? São os neurônios. Quando junta a cabecinha dos neurônios, o corpo dos neurônios, então forma uma substância chamada cinzenta. Quando a gente vai dissecar o cérebro, ela é meio cinza mesmo, mais escurinha. Diferente da substância branca, que é um conjunto das fibras dos neurônios. Os neurônios, eles têm aqueles rabinhos assim, né? Que são as fibras, então é substância branca. Bom, então existe uma camada de substância cinzenta bem fina que reveste por fora os dois hemisférios cerebrais. É chamada córtex cerebral. Então existe um mapeamento do córtex cerebral. Essa área aqui recebe os sons, é chamada auditiva. A área occipital lá atrás, ela recebe as imagens visuais, é chamada área visual. Depois tem uma área grande aqui no meio, que é sensorial, recebe todos os chamados estímulos sensoriais gerais, que existem no corpo inteiro. Dor, temperatura com diferença de frio e calor, tato, pressão, e uma sensibilidade que vem do aparelho locomotor de músculos, tendões e articulações, que é chamada sensibilidade proprioceptiva, né? E também tem as áreas motoras. Então, todo o córtex cerebral ele tem um mapeamento. Acontece o seguinte, essa área aqui, que é a frontal e pegando a parietal, que a área que eu estou dizendo aqui é assim, olha, é a parte mais superior da área temporal e a parte inferior do parietal, né? O que tem de especial nesse córtex? Ele tem uma estrutura mais elaborada, mais complexa, que é diferente da estrutura do córtex cerebral de outras regiões. Então, a gente fala que é um córtex de terciário associativo, porque é onde a gente faz associação de ideias, uma coisa que a gente ouviu, ou nós, seres humanos ou os animais, então esses estímulos vão para essa área e existe um mecanismo mental, o cérebro ajuda a fazer o confronto desse estímulo com o nosso banco de memórias. E a gente então fala, sim, eu já conheço essa criatura, eu já ouvi a voz dele, eu sei quem é. Ou então você fala, não, esse indivíduo eu não conheço, eu não sei quem é. Todo o raciocínio que nós fazemos é comparando os estímulos que chegam ao nosso cérebro com o nosso banco de memória. Para os animais, meus amigos, é exatamente a mesma coisa. Então, o professor Walter Neves disse assim, Ivene, então é assim, como o ser humano está trabalhando com essa parte cognitiva, racional, cada vez mais, então é a parte que vai se desenvolver no cérebro mais, aqui no cérebro. Na medula espinal, que é aquele cordão neural que preenche o esqueleto da coluna, chamada coluna vertebral, nos animais, de modo geral, esse cordão vai até o final do canal, preenche o canal totalmente, no sentido do comprimento. Nos primatas não humanos, que é o caso do chimpanzé, do orangotango, do gorila, essa medula ela começou a encurtar. Nessas espécies que nos antecederam também. Agora, no ser humano, o final da nossa medula está na região lombar, em L1, L2. Não chega mais até a região sacral, lá embaixo, né? Então, por exemplo, eu tive muita sorte, porque no acidente que eu tive em Portugal, final de 2015, eu tive 3 fraturas na coluna. Eu tive uma em T6, que é a 6ª vértebra torácica, mas foi só uma trincadura. O mesmo aconteceu com L4, a 4ª vértebra lombar, só uma trincadura. Mas L1, que é a primeira vértebra lombar aqui da região da cintura,
essa vértebra, ela sofreu um esmagamento, ela achatou, ela cuspiu um pedacinho, 1 centímetro, e foi 1 centímetro para frente. Essa danada me dói, viu? Se eu durmo num colchão mais mole, ou se eu sento numa cadeira assim, também que não é confortável, eu preciso me cuidar. Mas qual foi a minha sorte? Apesar de ter sido uma lesão na vértebra, como a minha medula terminou aí em L1, então não houve lesão da medula. Olha, Luiz, que sorte que eu tive, hein? Graças a Deus, né, doutor Vênia? Graças a Deus, porque Muita se sorte. é lesão num cão, ou num gato, ou num cavalo, em L1, se a lesão for grave, ela vai comprometer a medula espinal também. E a medula espinal está ligada aos nervos, que nervam os músculos, as vísceras, a pessoa vai ter problema, ou o animal vai ter problema, né? Então, eu ainda agradeci, falei, olha, dos males o menor, né? Eu tive fratura, mas não houve lesão da medula espinal. Essa vértebra cuspiu um pedacinho para frente, mas a medula está para trás, né? No canal. Então, tudo bem. Eu estou contando isso, Luiz, porque eu fico assim, lamentando. Por que o ser humano tem essa mania de querer ser assim, um ser especial em relação à natureza? Nós não somos especiais em nada. A gente, do ponto de vista orgânico, nós somos herdeiros do modelo evolutivo dos animais. Não tem outra saída, porque nós caímos aqui de paraquedas. Nesse capítulo 11 do livro Gênesis de Kardec, Kardec pergunta assim, com uma hipótese que tenta responder essa pergunta, a seguinte pergunta: como é que apareceu o ser humano aqui no planeta? Como é que apareceu? Não é, Luiz? Você tem ideia de como é que começou? Porque já tinha aqui peixes, já tinha répteis, já tinha mamíferos, já tinha uma porção de animais e não tinha ser humano. Aí apareceu o ser humano. Apareceu de onde? Não é, Luiz? Apareceu de onde? De onde, hein, doutor Vênia? De onde? Então, nós não temos, olha, nem através da doutrina espírita, nem através da ciência. O ouvinte que deve estar aqui nos ouvindo fala do Adão e Eva. Então, olha, isso é eu respeito totalmente qualquer tipo de crença religiosa, né? Para as crenças religiosas que acho que é de Adão e Eva, tudo bem, a doutrina espírita tem uma explicação um pouco diferente, mas é assim: Adão e Eva, mesmo que todos nós tenhamos vindo de Adão e Eva já eram seres humanos. Como é que eles apareceram lá no Éden, no paraíso, né? Como é que eles apareceram lá, né? Então, olha, isso que eu estava dizendo, nem pela doutrina espírita, nem pela ciência, nem por qualquer outra doutrina, e doutrina é um conjunto de princípios coerentes, por nenhuma doutrina conhecida, a gente tem acesso à verdade absoluta. Nós aqui, na nossa condição de ser humano, nós formulamos hipóteses, possibilidades, não é? Então, é assim, dentro do enfoque da ciência, como a gente trabalha com o método racional, o chamado método científico, você só pode aceitar coisas que sejam compatíveis com a sua crítica racional, não é? Então, eu não estou questionando nenhum ato de fé de nenhuma religião. Todo mundo tem direito às suas interpretações do ponto de vista religioso. Mas eu quero fazer essa abordagem aqui, primeiro, do ponto de vista científico. E a doutrina espírita concorda. Aliás, a ciência que está concordando com os princípios doutrinários da doutrina espírita, né? Porque isso que está na Gênesis de Kardec, hoje, tudo que está lá está confirmado pela antropologia que veio depois, né? Os estudos que nós temos hoje da antropologia, da moderna biologia, confirmam que está em Kardec. Então, é bem por aí. Mas, repito, qualquer outra interpretação que tenha cunho religioso, eu respeito, porque cada pessoa tem o direito de ter as suas crenças religiosas, né? Isso é uma coisa que ninguém pode contestar. Bom, então, quando eu perguntei para o professor Walter Neves se a nossa espécie, como é que ela vai ser daqui para frente, ele falou: olha, Ivene, então,
Tudo indica que o cérebro vai aumentar e o nosso crânio também, na região frontal e parietal, a medula vai encurtar. E como nós temos trabalhado demais com os braços, com as mãos, você veja, olha, hoje eu fui lá na USP, dei uma aula, usei o computador, aqui eu estou sentada no meu escritório fazendo esse programa. Então, a gente está sentado e está usando muito as mãos, né? Para digitar, para mexer no mouse e tudo aqui. Então, é muito provável que a gente vá também modificando todo esse aparato aqui do ombro e dos braços, particularmente no indivíduo que é destro do braço direito. E as pernas, a gente vai ficando muito sentado, elas vão ficando menores, né? Então, essa é uma imagem que a gente pode ter de um ser humano do futuro. Agora, é assim, lá na USP eu fiz várias pesquisas em animais que mostraram que isso está acontecendo. Por exemplo, eu fiz pesquisa em cão, em macaco, vendo a inserção dos nervos do braço na medula espinal. Então, eu percebi, por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa em cães, que a inserção dos nervos do braço, dos membros anteriores, que a gente chama no animal, né, os membros torácicos, correspondem aos nossos braços, na medula, ela é 2 segmentos para trás da inserção do ser humano. Ou seja, desde o processo evolutivo nível cão até o processo evolutivo nível ser humano, a inserção do chamado plexo braquial, que corresponde aos nervos dos braços, a inserção na medula espinal, já subiu 2 degraus. Porque na medula espinal a gente identifica segmentos. O que é um segmento na medula espinal? É a porção da medula espinal correspondente ao relacionamento com um par de nervos espinais. Então, por exemplo, na região torácica tem T1, T2, T3, na região lombar, L1, L2, L3, assim por diante. Cada pedacinho da medula espinal, cada pedaço que tem relacionamento com um par de nervos espinais, um à esquerda, um à direita, é um segmento. Então, no ser humano de hoje, em relação à inserção do plexo braquial na medula espinal dos cães, no ser humano já essa inserção subiu 2 segmentos, né? Eu fiz a mesma pesquisa em macaco, no macaquinho que é o cebus, né? Ele tem, mas é um macaco brasileiro, ele tem mais ou menos o peso de um recém-nascido, 3 quilos, 3,5 quilos. É um macaco pequeno, não é aquele saguizinho, muito pequenininho, não. Ele tem o tamanho assim de um bebê recém-nascido, uns 3 quilos, 3,5 quilos. Nesses animais, eu já encontrei numa porcentagem, junto com uma menina que era pós-graduanda, a Rosiane, nós já encontramos, assim, numa porcentagem desses macacos, alguns casos que já mostraram a inserção desse plexo braquial um segmento para cima, né? É o que a gente chama de prefixação, quer dizer, já está havendo a tendência nesses primatas não humanos de assumirem uma posição mais para cima, ou seja, uma das coisas do processo evolutivo, a inserção do plexo braquial na medula está subindo. A cabeça está vendo investimento no polo frontal. Em relação à medula espinal, está havendo encurtamento. Então, a gente fala assim, nossa, então, eu acabei fazendo um desenho e coloquei assim, o processo evolutivo, ele tem uma seta que está orientada de baixo para cima e de trás para frente. Do ponto de vista espiritual, também é assim, né? Então, a gente pergunta, por quê? Eu tive um professor, não era da veterinária, era da Faculdade de Medicina, eu acompanhei muito esse professor Renato Locke, professor que tinha, assim, uma visão dessa coisa da espiritualidade, da questão ética muito grande. Eu gostava muito de acompanhar o trabalho do professor Renato Locke. Então, ele dizia assim, na ciência, tudo que você conclui, um trabalho concluído,
representa, esse ponto final representa um novo ponto de partida, não é? Porque quando eu cheguei a essa conclusão de que essa seta, esse vetor que orienta o sentido de evolução do processo evolutivo do ser, ele vai de baixo para cima e de trás para frente. Então, a gente pergunta por quê? Não é? Não é o porquê que... A criança, quando não quer... A criancinha ali em torno dos 3 anos, ela começa a perguntar por quê? Por quê, por quê, por quê? Né? Então, é assim, por que esse vetor do processo evolutivo, eu vou repetir, ele é orientado de trás para frente e de baixo para cima. Por que a gente fala assim, não, vamos para frente e para o alto? E quando a pessoa está deprimida, a gente fala, nossa, está numa fossa danada, lá embaixo. Não é, Luiz? Está no baixo astral. Baixo astral. Agora, por quê? Por que é assim? A gente não sabe. É assim, né? Então, eu tenho uma pessoa que é da minha família, fala assim, olha, não adianta ficar perguntando muito. É assim... Eu dou risada, às vezes eu falo, olha, é assim mesmo. É assim que a coisa funciona. Então, você quer saber por quê, mas tem pergunta que a gente faz e que a gente não tem a resposta. Por quê que tudo que a gente acha que é melhor, que progrediu, que evoluiu, a gente fala que é para cima, para o alto? Por exemplo, nós viemos, a nossa parte evolutiva, do ponto de vista orgânico, pelo menos, a gente veio da trajetória evolutiva dos animais que andavam de 4, não é? Depois, o ser começou a levantar o corpo para cima e para o alto, e nós ficamos de postura ereta. Por quê? Vai saber, não é? Então, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que as coisas são assim. Então, inclusive, na doutrina espírita, a gente sabe, os espíritos explicaram, porque Kardec uma vez faz uma pergunta assim para os espíritos. A evolução orgânica do cérebro, né, que o cérebro aumentou, ficou maior na região frontal, isso é que dá características ao indivíduo de moralidade e de inteligência. Os espíritos falavam, não é assim que a coisa funciona. O adiantamento do espírito é que provoca modificações no cérebro. Não são as modificações do cérebro que promovem qualidades no espírito, não. Sempre é o que o espírito conquista é que vai determinar modificações do seu corpo físico. Que coisa bonita que é isso, né? Eu acho muito bonito. Bom, inclusive nessa aula que eu dei hoje lá na USP, eu falei assim, olha, pessoal, nós temos que entender que também nos animais existe algo mais do que o corpo físico. Por quê? Eu citei um autor chamado Gregory Bateson, um biólogo, ele também trabalhou muito nos Estados Unidos e no Canadá. Então, ele fala assim, olha, o processo de a manifestação da vida é um processo mental. Então, eu tive um diálogo longo, mais de uma vez, com um amigo meu que é físico e ele é espírita. Então, ele fala assim, Ivene, é assim, a matéria não organiza a matéria. Para que a matéria se organize, é necessário um campo. Então, sabe como é que a gente entende isso? Quem passou pelo ginásio, né, na minha época chamava ginásio, agora é curso médio, o professor de ciências fazia assim, ele pegava uma folha de papel, uma folha branca, pegava limalhas de ferro, sabe o que é limalha de ferro? É como se você ralasse o ferro assim, você rala o queijo, sai aqueles pedacinhos, né? Então, limalha de ferro são esses pedacinhos de ferro. Aí você pega, joga em cima dessa folha de papel. O que acontece? Existe uma distribuição aleatória desses fragmentos da limalha de ferro. Agora, se você pega essa mesma folha de papel e põe em cima de um imã e joga a limalha de ferro, você sabe o que acontece, Luiz? Ele gruda. Ele gruda. Mas forma alguma coisa aleatória, disforme, ou forma-se... juntam, né, doutor Ivene? Forma-se uma figura organizada. Forma-se uma figura organizada. Tem figuras na internet aí que a gente vê, né?
Então, é bem assim. Disso a gente parte para o seguinte princípio. Para que a matéria se organize, é necessário um campo. E eu fiquei com essa coisa de campo, não sei se eu já falei para vocês aqui, assim, bem enroscada na minha mente, perguntando: campo, o que é campo? Eu não sou físico, eu não sou dessa área, o que a gente faz quando não sabe uma coisa que é de outra área? Pergunta para quem é da área, não é, Luiz? Justamente. Pergunta. Você vai no médico, você está com dor, eu estou com dor nas costas. Você vai no ortopedista e fala: por que eu estou com dor nas costas? Ele vai te ver, manda fazer exame, explica. Então eu peguei, liguei para esse meu amigo físico espírita, falei: escuta, vocês físicos, o que vocês chamam de campo? O que é isso? Ele falou: olha, Vênia, não existe um consenso, ou seja, não existe uma opinião em todos os físicos a respeito do que seja campo. Eu falei: como assim? Eu sou veterinária, espírita, eu não sei nada dessa área, pergunto para um físico e você também não sabe o que é campo, né? Então ele falou: não, a gente tem noção do que seja um campo pelos efeitos, mas a gente não sabe, na essência, o que é um campo. Então ele falou, por exemplo, olha, veja bem, o fato de você pegar a limária de ferro, jogar num papel em cima de um ímã que tem um campo magnético e aqueles pedacinhos, as limalhas, elas organizam uma figura organizada, então a gente sabe que isso aconteceu porque ali tem um campo. Então, o que ele chama no ímã de campo magnético. Ele falou: mas o campo não é um objeto, uma coisa que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, ocupa um lugar no espaço. É um ser material que tem uma propriedade que é um campo, que é o campo gravitacional. À custa do quê? Quando Newton estava sentado embaixo da macieira e viu cair uma maçã, dali ele deduziu o princípio da lei da gravidade, né? Porque a Terra tem um campo gravitacional que faz uma espécie de atração. Quando a gente cai para baixo. Por que a gente não cai para o lado ou não cai para cima? Né, Luiz? Por quê? Porque o campo gravitacional da Terra ele tem essa propriedade de atrair os corpos para si. Então, tudo que cai para baixo, né? Cai em direção à Terra. Bom, isso acontece em tudo. Então, por exemplo, para um ser se organizar, um ser vivo, ele precisa de um campo. E isso eu entendi muito bem na ciência, quando aquele autor que eu gosto muito de citar também, que é Gregory Bateson, ele fala assim: a manifestação da vida é um processo mental. Porque então a mente que organiza a manifestação da vida é um campo. Agora, campo de que natureza? Porque tem campo magnético, tem campo gravitacional, tem campo elétrico, né? Que tipo de campo que é esse? É um campo mental, sei lá, pode dar o nome que quiser, mas precisa dessa matriz. Então, eu falei para os alunos hoje lá, quando eu dei essa aula: olha, então, em relação aos animais, não adianta querer considerar que os animais só têm esse corpo físico, porque para ter um corpo físico organizado, seja uma barata, seja um elefante, seja um pernilongo, o que for, seja um ser humano, precisa de um campo que vá fazer com que a matéria se organize para resultar num ser humano, num cavalo, num macaco, no que for, não é? Então, a própria ciência, Luiz, ela está confirmando uma porção de princípios da doutrina espírita que fala assim: todo ser tem um princípio como essência, não como começo, que é o princípio inteligente, né? Então, quando o Bateson falou isso, que a manifestação da vida é um processo mental, e porque a matéria não organiza a matéria, é necessário um campo, ele derrubou aquela antiga visão cartesiana de Descartes, que falava que sensibilidade é um atributo da alma e só quem tem alma é o ser humano, que os animais eram máquinas insensíveis, né? Automatizadas. Então, quando entrou o Gregory Bateson, na década de 60, 70, essa visão cartesiana caiu. E ele confere com esse postulado dele
mente a todos os seres vivos, desde os mais primitivos até o ser humano, que não é o ponto final desse processo evolutivo, né? Mas isso é tão bonito, meus amigos, eu sou assim, usando um termo bem popular, eu sou vidrada nesse estudo do processo evolutivo, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material, né? Isso tudo é muito bonito mesmo. Ô Luiz, eu estou vendo aqui no relógio, a gente já está chegando ao final do programa. Falta 6 minutos, doutor Ben. Então, eu queria dizer para vocês em relação ao cérebro, né? Num livro espírita, o autor espiritual é André Luiz, é um espírito que tem mais de 20 livros, que chegaram ao nosso conhecimento pela psicografia de Chico Xavier, maior médium, né, brasileiro e mundial. Às vezes, alguns dos livros também teve a participação, há muito tempo atrás, de Valdo Vieira, como é o caso, por exemplo, de Evolução em Dois Mundos. Num dos livros, chamado No Mundo Maior, o mentor, o professor de André Luiz, é Calderaro, e ele diz assim, uma frase que eu amei. Ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Na veterinária, eu lecionei durante muitos anos neuroanatomia funcional em medicina veterinária. Tudo que eu vi lá, tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, confirma o que está escrito em Calderaro, que o cérebro é o órgão de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Por quê, meus amigos? Primeiro, eu fui à faculdade de medicina, fiz um estágio de 3 meses, isso há muitos anos. Estudei o cérebro humano. E na veterinária, eu comecei a estudar o cérebro dos animais, de todos os animais que eu tive acesso, de macaco, de baleia, né? Eu fui 3 ou 4 vezes lá em Cabedelo, quando tinha aquela famigerada pesca da baleia, ou caça da baleia, coletei cérebro de baleia, estudei cérebro de cavalo, de boi, de cão, de gato, de vários animais. Então, sabe que eu percebi? Que as diferenças entre os cérebros de todos os indivíduos que têm cérebro, animais, inclusive o ser humano, elas são essas diferenças de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, o modelo de organização é exatamente o mesmo para todos. O que varia de uma espécie para outra é a quantidade de neurônios. Vamos fazer uma metáfora. Eu já falo para os meus alunos. Sabe aquele brinquedinho que a gente compra para a criança, que é um brinquedo pedagógico, tem aqueles tijolinhos? Você já viu isso, Luiz? Você comprou para os seus filhos? Que tem o tijolinho, Tijolinho. a Aí você vai... telhado. Isso. Então, vamos supor que cada tijolinho daquele é um neurônio. Se você pega um montinho pequeno daqueles tijolinhos, o que dá para fazer? Uma casinha pequena. Se você pega mais tijolinhos, você faz uma casa maior. E você pega muitos tijolinhos, você faz um verdadeiro castelo. Assim é no cérebro dos animais e do ser humano. Aqueles que têm poucos neurônios têm um cérebrozinho, ou então um protótipo de cérebro, uma coisinha que depois vai virar cérebro. Os que têm mais neurônios se organizam de maneira mais complexa, e a nossa espécie é a que tem mais neurônios. O nosso cérebro, ele tem um nível de organização muito mais complexo que qualquer outro animal, até dos chamados hominoides, que são os primatas não humanos, né? O orangotango, o gorila e o chimpanzé. Então, não há diferenças de natureza qualitativa. O modelo não é outro, o cérebro humano não é diferente do cérebro dos animais. Repito, as diferenças são de natureza quantitativa, ou seja, de quantidade de neurônios, né? Nos animais que têm cérebro, também existem os lobos, como no ser humano. Lobo frontal, parietal, temporal, occipital, mesma coisa, né? Tudo funciona exatamente da mesma maneira. Arco reflexo, as vias neurais, as respostas motoras, tudo funciona no mesmo modelo, né? E do ponto de vista espiritual, a gente sabe que é assim também. Tanto do ponto de vista orgânico quanto espiritual,
nós, seres humanos, somos herdeiros evolutivos do modelo evolutivo que vem da chamada animalidade primitiva, né? Até a espiritualidade humana, que, repito mais uma vez, não somos o produto final. E para a gente chegar lá na frente ainda tem muito chão, né? Tem muita lenha para queimar ainda, não é, Luiz? E como tem, viu, doutor Ivênia? Como tem, né? Muita sabedoria para correr. Bom, então eu vou terminar com uma poesia pequena de um poeta chamado Belmiro Braga. Esse indivíduo ele tinha um cachorro chamado Príncipe, o cachorro morreu, e ele fez uma pequena poesia para ele, que consta até de livros de literatura. Eu pus também no meu livro A Questão Espiritual dos Animais. Então ele diz assim, para esse cachorro que morreu, né, o Príncipe: pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te amigo. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, pois entendi que elogio quem eu chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. Que bonito, né, Luiz? Belmiro Braga para o seu cão, o Príncipe. Então, pessoal, eu espero que cada um de vocês, que são agentes multiplicadores, né, do que a gente está falando aqui, que vocês também tenham pelos animais, como esse poeta cultivou em relação ao seu cão, o Príncipe, né? Entre cachorros encontrei-te, amigo. E hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, pois entendi que elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci, né? Então, espero que a gente possa deixar brotar do nosso coração sentimentos nobres de compaixão, de solidariedade, de pena, de dó, do sofrimento de qualquer ser, seja ser humano, sejam animais, né? Porque todos são criados pelo mesmo Pai, que é Deus, de profunda sabedoria, de profundo conhecimento. Olha Então, que meus foto amigos... bonita, doutora Ivênia. Ah, viu? É Chico Xavier, isso mesmo. Muito bonito, né? A Então, maneira como nós... daí que vem a maneira como você trata os animais, revela o que há em seu coração. É isso mesmo. O que sai pela boca, né? Outro dito, é o que existe em seu coração. Pessoal, boa semana para vocês. Até a próxima, Palestra, viu? doutora Ivênia? Hein? Palestras? É. Agora, na sexta-feira, hoje é segunda, né? Na sexta-feira eu tenho palestra no Centro Espírita, lá na minha cidade, que foi esse centro construído pelo meu avô, né? Centro Espírita Luz e Caridade. Quando é? É sexta-feira. Ah. Tá E bom. tem mais alguma coisa? Não? Depois eu tenho outras coisas aí que virão, né, Luiz? Agora em dia 20 de agosto, mês que vem, eu tenho um encontro presencial, um evento na Federação Espírita do Estado de São Paulo, durante a manhã, é um domingo, das 8h30 ao meio-dia e meia. Nós vamos fazer um encontro, eu tenho dois NUVETs convidados. NUVET é Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. E também vão participar do evento o NUVET Osasco e o NUVET Santos. São outros dois grupos nessas duas cidades, né, Osasco e Santos. Vamos fazer o evento com esses 3 NUVETs, né? Assim que eu tiver o cartaz pronto, Luiz, eu mando para você, viu? Aliás, eu acho que eu já tenho o cartaz pronto, eu vou te mandar. Tá bom. Você divulga aí, tá bom? Um abraço. Ele é presencial e também vai ser transmitido online, viu? Mas eu espero vocês lá. Vou ficar muito contente com a participação de todos. Doutor Um grande abraço. Vou mandar um abraço aí para a Ângela de Itaém. A Ângela, para Elisete, Paulo, lá na Argentina, para todo mundo aí, né? Todo Tanta gente que prestigia o nosso programa. Eu sou muito grato a todos, viu? Um grande abraço. Um abraço. Obrigada. Até segunda. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.